Eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Salmos. Livro de Salmos, que é um livro muito conhecido. A gente pode até chamá-lo de o livro da gratidão, do louvor. Você vai aí no capítulo 103. Capítulo 103. A partir do verso 1. Salmo 103, versículo 1. É um texto conhecido, é um texto famoso, e hoje a gente vai tirar algumas lições preciosas para a nossa vida. Quem achou, diga amém? Vamos lá. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém, irmãos? Que lindo texto, não é verdade? Que texto maravilhoso. Veja, esse culto é um culto especial, né? Nós estamos celebrando um presente precioso, que é o dom da vida. Estamos agradecendo pelos aniversariantes, por cada ano vivido, por cada experiência acumulada, por cada passo sob a graça de Deus. Mas do que comemorar? Do que podemos de fato comemorar? Essa é uma reflexão que podemos fazer hoje. E eu queria basicamente responder essa pergunta aqui com você. Como a gratidão pode transformar a nossa maneira de viver? Sabe, a gratidão não é apenas dizer obrigado. Gratidão é uma atitude de vida. É enxergar a vida através das lentes da graça de Deus. E hoje eu quero compartilhar 4 lições que podemos extrair desse texto, que acabamos de ler, e que respondem essa pergunta: qual que é a importância da gratidão? E como ela pode transformar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de lidar com a vida. Bom, a primeira coisa é o seguinte: gratidão é reconhecer quem Deus é. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Interessante que o salmista começa o salmo chamando a própria alma a adorar. Davi não está pedindo a Deus nada, ele está chamando a si mesmo a louvar. Queridos, às vezes é necessário nos lembrarmos quem Deus é. Em dias difíceis, em dias de lutas, em tempos de lágrimas, em tempos de perdas, em tempos de guerras, recentemente pandemia, devemos chamar a nossa alma a bem dizer o nome do Senhor, mesmo em tempos difíceis. Agora, por quê? Porque Deus não muda. Deus não muda. Ele é eternamente fiel. Aliás, Isaías diz isso, né? Vamos ler juntos no 3? Isaías 40, 28, nessa versão. 1, 2, 3. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se canse nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Deus é digno de ser adorado em todo o tempo, porque Ele é eterno. Quando ganhamos, devemos louvá-lo. Quando perdemos, devemos louvá-lo. Quando sorrimos, devemos louvá-lo. Quando choramos, devemos louvá-lo. Quando entendemos, devemos louvá-lo. Quando não compreendemos, devemos louvá-lo.
Às vezes nós temos a tendência de limitar a nossa gratidão apenas nos bons momentos. Apenas quando a gente é promovido no trabalho, apenas quando o nosso filho nasce, apenas quando a gente passa na prova do vestibular, apenas quando a gente ganha um aumento, apenas quando vem uma coisa boa. Mas nessa noite eu quero te lembrar, meu amigo e minha amiga, adore a Deus pela sua presença constante. Adore a Deus mesmo quando você não entende o que Ele está fazendo. Adore a Deus. Certa vez eu ouvi uma ilustração de um missionário africano, onde ele agradeceu a Deus em oração com essas palavras. Eu fiz questão de anotar: Senhor, nós sabemos que hoje não temos pão, mas sabemos que o Senhor ainda é Deus, e isso nos basta, isso é o suficiente. A verdadeira fé sempre vai reconhecer a Deus acima das circunstâncias, entenda isso. Então a primeira coisa é, gratidão é reconhecer quem Deus é. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto de Salmo 103, gratidão é lembrar o que Deus já fez. Você costuma se lembrar daquilo que Deus já fez? Do que Deus já proporcionou na sua vida? Interessante que o salmista diz, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Sabe, a memória também é uma ferramenta espiritual. Quem esquece das bênçãos, foca só nos problemas. Mas quem se lembra das bênçãos, renova a fé para vencer. Você diz amém? Olha aqui para mim, meu amigo, minha amiga. Quantas bênçãos você já recebeu? Quantas bênçãos? Quantas vezes você já foi poupado, protegido, curado, perdoado? Talvez estou pregando para alguém aqui que talvez num tempo não tão longo, ficou internado, ficou ruim, mas Deus te curou e hoje você está aqui, amém, irmãos? Talvez estou pregando para alguém aqui que passou uma luta tremenda em casa, na família, uma situação difícil, mas Deus tem sustentado você e a sua família, amém, irmãos? Talvez estou pregando para alguém aqui que em algum momento da vida passou por uma situação financeira delicadíssima, e Deus te ajudou a reverter essa situação, amém? Talvez eu estou pregando para alguém que teve que recomeçar, teve que começar do zero, e Deus te ajudou, Deus supriu suas necessidades, abençoou sua família, abençoou sua saúde, e hoje você está aqui. Lembrem daquilo que Deus já fez. Olha o que diz o livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 23, lá diz assim, vamos ler junto, no 3? 1, 2, 3, as misericórdias do Senhor são o quê? São a causa de não sermos o quê? Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você diz amém? Cada manhã é uma declaração silenciosa, Deus ainda cuida de você, amém? Olha para a pessoa perto de você e fala assim, Deus cuida de você, diga aí, Deus cuida de você, Deus está cuidando. Deus cuida da sua vida emocional, Deus cuida das suas ansiedades, Deus cuida da sua saúde física, Deus cuida, Deus te ampara, entenda isso, Ele está com você. Faça da sua vida, olha aqui, olha a dica, faça da sua vida um memorial de gratidão, conte suas bênçãos em voz alta, conte, escreva em seu coração o que Deus já fez, para que nos dias de prova você tenha motivos para seguir confiando. Certa vez eu ouvi uma história de uma mulher, em uma pequena cidade, que foi devastada por um terremoto. Essa senhora idosa, foi encontrada sentada diante de sua casa, destruída, devastada, segurando apenas uma panela velha. Quando os jornalistas a entrevistaram,
perguntando se ela não estava triste por ter perdido tudo, sabe o que ela respondeu? Não, filho, eu ainda tenho a minha fé, o meu Deus, e essa panela para fazer a minha sopa. Eu estou rica. Olha só a visão, olha só que perspectiva diferente, olha que perspectiva. Às vezes a gente gasta mais tempo para reclamar, para criticar, para praguejar, mas por que você não olha para uma outra perspectiva? A gratidão não nasce do que temos, ela nasce daquilo que cremos, amém, irmãos? Anota essa frase, a gratidão não nasce do que temos, ela nasce daquilo que cremos. A gratidão define quem você é. Quem você é. Você já agradeceu a Deus pelo trabalho que você tem? Você já agradeceu a Deus pelas coisas, pela casa, pela família que você tem? Você já agradeceu a Deus? Terceira coisa que eu aprendo desse texto, de Salmo 103. A primeira coisa então, gratidão é reconhecer quem Deus é. A segunda coisa é gratidão é lembrar o que Deus já fez. É memória, lembrar. E terceira coisa que eu aprendo, a gratidão é confiar no que Deus ainda vai fazer. Olha o que o salmista diz: Ele enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Querido, Deus não apenas nos abençoou no passado, Ele promete renovação no futuro, amém? Talvez no item anterior você pensou, pastor, mas está difícil agradecer as coisas do passado, é só coisa ruim? Olhe para frente, erga a cabeça, Deus tem planos para você, Deus está cuidando, Deus tem um futuro de esperança. Continue crendo que Deus continuará agindo, mesmo quando ainda não vemos os resultados. Eu gosto desse texto, não sei se você já leu esse texto, mas eu gosto muito dele. Isaías 40, 31, que diz assim, mas os que esperam no Senhor, o que, irmãos? O que? Renovam as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você sabia que a águia, quando envelhece, ela enfrenta um processo doloroso de renovação? Ela sobe ao topo da montanha, quando ela está velhinha, ela reúne as suas últimas forças e renova, e sobe para o topo da montanha, ela arranca o seu próprio bico, suas garras, suas penas, e espera renascer. E depois de semanas de dor, ela volta a voar com vigor renovado. Às vezes, Deus nos chama para um tempo de renovação. Renovação. Dói. Pode doer. Mas é para que voemos ainda mais alto, amém, irmãos? Isso é lindo. Você pode não saber o que o futuro reserva para você, mas você sabe quem segura o seu futuro, e é Deus. Você pode entrar em um novo ano de vida sem medo, porque o mesmo Deus que sustentou você até aqui, continuará a escrever a sua história. Eu não sei quantos já ouviram falar nessa compositora, Fanny Crosby. Alguém já ouviu falar nela? Tem algumas pessoas. Ela compôs alguns dos belos hinos que a gente tem no inário adventista. E poucos sabem que Fanny, ela era cega desde a infância. E mesmo assim, ela compôs mais de 8.000 hinos. Entre eles, Bendita Segurança, Jesus é Meu. Foi essa mulher que escreveu. E aí um dia, alguém perguntou para ela se ela não sentia tristeza por ser cega. Sabe o que ela respondeu? Eu prefiro agradecer,
porque quando eu chegar no céu, a primeira face que verei será a face do meu Salvador. Aguarde um futuro com esperança, creia nisso. Tem um outro texto bíblico, no Salmo também, que diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá no amanhecer. Creia nisso, creia no futuro. Aliás, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Tem esperança. Talvez hoje eu estou pregando para alguém aqui que talvez não tenha mais esperança no coração. Ai, pastor, eu não tenho mais esperança de que algo vai mudar. Ai, pastor, não tenho mais esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você perde a esperança, você perde tudo. Se você perdeu a esperança, você perdeu tudo. Não perca a esperança. Creia. Creia que Deus pode efetuar um milagre na sua vida, na sua família. Creia nisso. Não perca a esperança. E já agradeça por aquilo que Ele ainda fará. Amém, meus irmãos? Quarta e última lição que eu aprendo desse texto. Então a primeira é, gratidão é reconhecer quem Deus é. Segunda, gratidão é lembrar do que Deus já fez. Gratidão é confiar no que Deus ainda vai fazer. E por fim, gratidão é viver para a glória de Deus. Aniversariantes do mês de abril, e todos vocês também, vivam para a glória de Deus. Vivam para a glória de Deus. A gratidão genuína transforma a vida, transforma a nossa forma de falar, de agir e de servir. Olha o que Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 17: e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome de quem? Do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A vida de quem é grato é diferente. É ou não é? É diferente você ver uma pessoa que é agradecida a Deus. Estar ao lado dela é diferente. Ela fala com mais ternura, ela serve com mais amor, ela perdoa com mais facilidade. A gratidão é um testemunho vivo do caráter de Cristo em nós. É por isso que essa frase aqui, ela me marcou muito. Gratidão não é apenas dizer obrigado, é viver de modo que os outros vejam que Deus é bom. Vamos repetir essa frase, gente? Gratidão é viver de modo que os outros vejam que Deus é bom. Meus queridos, eu quero finalizar dizendo o seguinte para você. Hoje celebramos vidas preciosas aqui. Cada aniversariante aqui é um milagre ambulante, um testemunho da graça de Deus. Mas hoje celebramos ainda mais. Celebramos o Deus que nos criou, o Deus que nos salvou e o Deus que nos renovará para sempre. Que a nossa alma nunca deixe de bendizer ao Senhor. Que a nossa memória nunca esqueça de seus benefícios. E que a nossa esperança se renove como a da águia, dia após dia. Amém, meus irmãos? E esse aqui é o último texto. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que hoje, mesmo em meio às lutas, em meio às lágrimas, em meio às alegrias, em meio aos sorrisos, agradeça